Bom dia a todas e todos que estão aqui na audiência da conferência da professora Cláudia Costin, no Instituto de Estudos Avançados, dentro do contexto da Cátedra Oscar Sala. É para nós, aqui na Cátedra Oscar Sala, uma imensa alegria e uma honra ter a professora Cláudia Costin como conferencista dessa série de conferências especiais que temos promovidos na busca da compreensão desse espaço digital que a sociedade cada vez mais vive, né? E a professora Cláudia Costin ela aponta luzes importantes na questão da educação e nesse contexto digital, né? A professora Cláudia Costin é presidente do Instituto Singularidades, referência na formação de professores e especialistas em educação. É professora visitante da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard e fundou o Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Foi diretora global de educação do Banco Mundial em 2019, membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho. Foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Cultura do Rio de Janeiro. Professora Cláudia Costin, é para nós uma tremenda honra ter você aqui como palestrante. E eu só aviso à audiência que, após a apresentação dela, teremos um espaço para perguntas que podem ser dirigidas ao chat e a uma pessoa coletando essas perguntas. Muito obrigado, e bom dia e boa conferência, professora. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar o professor Virgílio Almeida, e agradecer esse convite da Cátedra Oscar Sala do IEA, da USP. É um prazer falar aqui sobre esse tema tão importante no contexto da educação. Eu gosto de contar, depois que falo o meu currículo, que eu comecei minha vida como professora de educação básica. E depois acabei indo para as políticas públicas ou para a política educacional, que é um campo muito interessante, não só de pesquisa, mas de atuação, como quando eu fui secretária de educação do município do Rio de Janeiro. Mas vou compartilhar a minha tela para trazer minhas reflexões sobre o tema. Bom, o tema em si é sobre a revolução digital e as transformações da educação básica, mas eu vou prestar bastante atenção sobre, na minha apresentação, no advento da inteligência artificial e suas consequências. Eu gosto muito de começar as minhas reflexões sobre o momento que a gente vive falando dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em particular do ODS 4, que é o referente à educação. Nós temos, só um minutinho, nós temos o ODS 4, eu participei da elaboração, quando fui diretora global de educação do Banco Mundial, da elaboração desse ODS, que estabelece que nós vamos, até 2030, e faltam menos de 7 anos para a gente chegar lá, assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Nesse enunciado aparentemente genérico, tem um desafio imenso para o Brasil, independente da inteligência artificial, que é como é que eu crio uma educação de qualidade que de fato tenha equidade, ou seja, que dê mais, quem menos tem, para todos. O Brasil estava acostumado a oferecer educação de alguma qualidade para alguns. Oferecer para todos quer dizer que eu vou oferecer educação
de excelência para quem está em situação de vulnerabilidade, por exemplo, para quem não está motivado ainda, para quem não tem ainda interesse de aprender, que coloca desafios enormes para os professores e para os sistemas educacionais. E essa ideia de aprendizagem ao longo da vida para todos, ela sim lida com os jovens que foram deixados para trás, trabalho do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, mas no contexto da chamada quarta revolução industrial ou da revolução digital, ela também vai ter que lidar com a necessidade de constantemente não só atualizar os profissionais de diferentes áreas, como já é tarefa hoje da educação, mas de transformá-los profissionalmente na medida da acelerada extinção de postos de trabalho que a inteligência artificial já está trazendo. Como é que eu preparo pessoas para aprender ao longo da vida nesse contexto? Indo para frente, eu trouxe algumas metas em que se desdobra esse ODS 4, só para ilustrar um pouco. Uma delas diz que até 2030 nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem, não é só ter acesso, completem a educação primária, que é o nosso Fundamental 1, e secundária, Fundamental 2 e ensino médio, e não basta completar, tem que ser de qualidade e tem que ser equitativa. Aparece de novo essa expressão aqui. Ou seja, de novo, sair da narrativa, o que a escola pode fazer, já que os alunos vêm de famílias desestruturadas, que é um eufemismo para falar que vêm de famílias pobres ou vulneráveis, e entrar na narrativa de que nós temos que dar mais para quem mais precisa do efeito escola. Além disso, aqui é uma tradução do que significa qualidade. Esse segundo pedaço aqui que diz que conduz a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. O que coloca um outro desafio para a educação, que é de continuamente monitorar se esses resultados de aprendizagem estão sendo alcançados. E também mostra que qualidade não é quadra coberta, não é piscina na escola, não é um teatro sofisticado, qualidade é aprendizagem. Indo um pouquinho mais para frente, uma outra meta que trouxe o ODS 4 é de, até 2030, assegurar que as meninas e meninos tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade. O Heckman, prêmio Nobel, dizia que se você a etapa de escolaridade que mais auxilia no nivelamento das diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro é justamente a primeira infância. Mas para os programas de primeira infância funcionarem bem, tem que haver uma integração entre 3 políticas públicas: educação, saúde e assistência social. Assistência social olhando para vínculos afetivos, a formação de vínculos afetivos na família, a saúde no desenvolvimento saudável dos alunos e a educação, que vai desde a estimulação do cérebro da criança até todo o processo de desenvolvimento integral. E reparem que aparece aqui a expressão incluindo educação pré-escolar para que estejam prontos para o ensino primário. E é importante a gente se deter um minutinho nisso, porque nós temos uma concepção quase predominante no Brasil que a educação pré-escolar tem que estar centrada no lúdico, o que está corretíssimo. Mas a consequência que a gente tira disso é que, portanto, não podemos alfabetizar ou ensinar coisas na pré-escola. Ao contrário, a criança pequena é louca para aprender, inclusive para se alfabetizar. Ela tem uma sede de saber, ela é um cientista, é um pequeno cientista. E a ideia de
que ensinar, aprender é uma coisa tediosa e que brincar é só o livre brincar, faz com que a gente não enxergue possibilidades incríveis na educação pré-escolar, que é a de, desde que de forma lúdica, sim, introduzir conceitos da ciência, fazer uma introdução à alfabetização, que é o grande segredo de Sobral. Sobral começa a alfabetização na pré-escola de forma lúdica. A gente pode fazer muito mais nessa etapa. E a terceira e última meta que eu trouxe do nosso compromisso com o futuro tem a ver com ética intergeracional. É a ideia de garantir que os alunos, até 2030, adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento sustentável por meio da educação para a sustentabilidade, desenvolver estilos de vida sustentáveis, trazer toda a discussão de direitos humanos e de dignidade da vida, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz, que nesse contexto dos ataques que ocorreram às escolas é tão importante, mas já era importante antes disso, e de não violência, inclusive introduzindo a comunicação não violenta como uma questão importante no ambiente escolar, desde a educação infantil, e cidadania global. Muito bem, assumimos esses compromissos para até 2030 atuarmos. Mas nós não podemos falar de inteligência artificial e de todos os desafios que vamos ter sem pensar no como que nós estávamos antes da pandemia e o que ocorreu com a pandemia. Por quê? Porque nós fomos um dos países que ficou mais tempo com escolas fechadas. Foram 2 anos letivos nas escolas públicas, praticamente inteiros, com escolas ou totalmente fechadas ou com rodízio de alunos. Como nós estávamos antes, porque não foi a pandemia que introduziu os desafios educacionais que a gente vive hoje, ela só aprofundou tendências negativas ou desafios complicados que nós tínhamos antes, de crise de aprendizagem e de profundas desigualdades educacionais. E nesse contexto, como é que eu construo uma educação com equidade? Se eu olhar para os dados educacionais pré-pandemia, nós notamos que o problema começa muito cedo. Quase 55% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, portanto, alunos que estão no fim do ano entre 8 e 9 anos, em níveis insuficientes de leitura, de acordo com a Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016. Isso também é uma maneira elegante de dizer que os alunos estavam saindo do terceiro ano analfabetos. E é curioso, porque quando a gente compara com o mundo, os países que têm bons sistemas educacionais, na maior parte deles, no terceiro ano é o ano que se introduz leitura de livros em capítulos. E nós estamos com os alunos saindo, nós estávamos em 2016 com os alunos saindo analfabetos do terceiro ano do ensino fundamental. O que gerava isso naquela época? Eu acho que são 2 fatores que a gente precisa olhar. A Carol Dweck levanta um ponto muito importante, que são baixas expectativas de aprendizagem em relação aos estudantes mais pobres. E ela mostra, por meio de pesquisas, não dá tempo de me estender nisso, que se o professor tem baixas expectativas de aprendizagem, isso vira uma profecia autorrealizável. Coitados, eles vêm de famílias desestruturadas, esse é o termo que é usado em educação, e, portanto, eu não vou fazê-los aprender tanto ou gastar tantas horas aprendendo, porque eles não estão preparados para isso. Ao contrário, a criança tem um potencial de aprender incrível, desde que abordada da maneira certa. Mas há um outro fator, e eu vou pôr dedo numa ferida, que é o como que o Brasil alfabetiza. Há 30 anos, os Estados Unidos abandonou a forma que ele alfabetizava, que era chamada de método global,
que é a partir da palavra inteira e que tinha por pressuposto de que aprender a ler é inato no ser humano, como aprender a falar. Não, não é. Todas as pesquisas do cérebro mostram que não é inato no ser humano. Você tem que, especialmente para as crianças que não têm familiares que brincam com elas, olha a letra do teu nome, olha aqui o que está escrito, ou leem livros à noite e mostram palavras, você tem que ensinar com intencionalidade pedagógica o código letrado, o som das letras, o nome das letras, para que a criança possa se alfabetizar. O Brasil não pratica isso e o resultado apresentado é muito parecido com o resultado de uma pesquisa feita no contexto americano, só que para crianças de segundo ano do ensino fundamental, que é 60%, há 30 anos atrás, saíam analfabetas até que eles mudassem a sistemática de alfabetização. Eu peguei dados de 2021, portanto, a primeira avaliação que foi feita para segundo ano, mas só que a partir de uma amostra, para olhar como é que eles se comparam com os dados de 2016. Concretamente, os dados não são comparáveis, porque só 62% da amostra compareceu para fazer prova. Mas o que se antecipa é que houve perdas enormes no SAEB amostral de segundo ano por conta da pandemia. Então, nós já estávamos mal em alfabetização e a pandemia nos fez piorar. Se eu olhar para outra ponta, para o ensino médio, esses dados também são muito tristes no pré-pandemia. Só 10,8% dos alunos da terceira série do ensino médio aprenderam o suficiente em matemática e só 37,1% em português. São dados que mostram uma pequena melhora, mas mesmo em relação ao SAEB de 2017. Mas mesmo assim são muito tristes. E vocês vão entender por que eu estou apontando esses dados quando eu vou falar de inteligência artificial. O SAEB de 2021 também baixa participação, não foi amostral, foi censitária, a prova aplicada para todos, mostrou perdas importantes em matemática, não tanto em português. Mas o PISA de 2018, que foi o último realizado com dados divulgados, mostra que os jovens brasileiros de 15 anos, e aqui não é só de escolas públicas, não têm nível básico de proficiência em leitura e interpretação de textos. Uma das coisas que apareceu com destaque sobre o Brasil é que o brasileiro, tanto de escola pública quanto de escola particular, tem grande dificuldade de diferenciar fato de opinião. Eu ousaria dizer que os adultos também, mas isso fica para outra discussão. Além disso, entre os 79 países que participaram do último PISA, nós fomos o segundo mais desigual do ponto de vista educacional. Havia desigualdades educacionais profundas, o que não antecipa a possibilidade de equidade. Foram passados, o PISA, não sei se vocês conhecem, é um exame aplicado pela OCDE, e ele basicamente verifica leitura e interpretação de textos, raciocínio matemático e o desenvolvimento de uma mente investigativa, que é a base para todas as ciências. Mas ele também entrega questionários para professores e alunos e pergunta algumas coisas para entender o contexto. No questionário para alunos, perguntaram qual a profissão dos seus sonhos. Muito bem. Só 2,4% dos alunos brasileiros disseram que, de 15 anos, que é aplicado só para jovens de 15 anos essa prova, disseram que sonham ser professores. É bem mais baixo do que a média da OCDE. Ou seja, a profissão de professor é pouco atrativa. Aí vocês me diriam, lógico, nós já sabíamos disso, mas é triste ver a nova geração de alunos confirmando
o que nós já sabíamos. E por que a profissão de professor é pouco atrativa? E isso também vai se conectar com a inteligência artificial, com a questão da inteligência artificial. Primeiro, por causa dos salários, né? Não é verdade que o Brasil gasta demais na educação básica. Ela gasta um percentual do PIB superior à média da OCDE em educação em geral, aí incluindo o ensino superior, mas se eu olhar o gasto por aluno, é menos da metade na educação básica do que é gasto da média da OCDE. Ah, e, ah, e isso faz com que, se a gente lembrar que melhorar os salários é importante e que a educação é intensiva em professor e tem que ser intensiva em professor, a gente vai ter que gastar mais. Além disso, no questionário para professores, os professores brasileiros disseram que a formação que eles recebem no ensino superior é completamente desconectada do preparo para uma das mais complexas das profissões, que é ser professor. Eles não sentem que a universidade os preparou para isso. No entanto, tem alguns dados positivos pré-pandemia. Se eu olhar para o IDEB de anos iniciais, ou do Fundamental 1, a cada edição, desde 2005, do SAEB e do IDEB, o Brasil foi melhorando em educação, por várias medidas que foram adotadas. Né? Um esforço que foi feito para melhorar a alfabetização, incipiente, mas existe, o colocar um ano a mais no ensino fundamental. Então, no início do processo, com isso a gente teve melhoras desde 2005. No Fundamental 2, nas 5 últimas edições pré-pandemia. Na edição de 2019, inclusive, houve um pequeno salto no ensino médio, resultante, a meu ver, dessas melhorias incrementais que foram sendo construídas no ensino fundamental. Além disso, há um outro dado positivo, é que um percentual maior de jovens com 2 anos, com até 2 anos de defasagem idade série, portanto, aos 19 anos, tem concluído o ensino médio. Então, aumentou a taxa de conclusão do ensino médio. Bom, mas o que isso significa? Eu estou com... Vocês têm também aí a apresentação? Espera um pouquinho, eu vou ter que interromper minha... Não preocupa não, meu pode... Então, Ele fica apagou tranquilo. o texto. Deixa eu... Voltar Não para tem o ponto, problema né? que eu vou interromper a apresentação e vou tentar incluir num outro formato. Só um minutinho. Mas eu mesma, eu vou continuar a falar a partir das minhas reflexões e vou Reflexões, mandar mais tarde. Acho que fica mais... Aproveita melhor seu tempo, né? Aproveito melhor meu tempo. Muito bem. Só que a gente tinha aqueles ODSs, tinha a situação que a gente está. Nesse meio tempo, veio o advento quer dizer, surgiu a inteligência artificial ganhando força. Quer dizer, a inteligência artificial surge desde o final da década de 50, mas eu estou falando, entrou com força na economia a revolução digital e a inteligência artificial. Ora, isso nos traz aqui para o mundo inteiro desafios enormes. No caso brasileiro, o grande desafio vem do fato de que a inteligência artificial, de acordo com estudos de Osborne e Frey, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, vai acabar extinguindo cerca de 2 bilhões de postos de trabalho. Estou exagerando a fala dos professores. 2 bilhões, em ondas sucessivas. Por quê? Porque se a gente imaginar, vou pegar 2 exemplos simples. A profissão de advogado. Hoje, toda a jurisprudência, a legislação e a jurisprudência
vem sendo, já está digitalizada. Está digitalizada e você acopla um algoritmo a essa base de dados, você imediatamente tem decisões de juízes já pré-formatadas, você vai extinguir a profissão de advogado com isso? Não, mas vão ser muito menos postos de trabalho. Pegar a profissão de jornalista, com a digitalização e com o chat GPT, com a inteligência artificial nas suas múltiplas formas, o que acaba acontecendo é que narrativas de um jogo de futebol, por exemplo, narrativas de coisas mais simples, a inteligência artificial faz sozinha. Até algumas narrativas um pouquinho mais complexas. Vai extinguir com isso a profissão de jornalista? Não, mas vai demandar muito menos gente nas redações, como já está acontecendo. Da mesma maneira, eu podia falar de médico radiologista. Hoje, a inteligência artificial já interpreta exame de imagem melhor do que o médico radiologista. Vão ser necessários médicos radiologistas, eventualmente, para programar a inteligência artificial, mas vão ser menos postos de trabalho. Bom, com isso, o que vai acontecer? O Martin Ford e Yuval Harari apresentam um cenário distópico, assustador. Eu tendo a olhar para outras revoluções industriais e ver que outros postos de trabalho foram criados. Então, vão criar novos postos de trabalho, sem dúvida. Porém, eles vão demandar competências de nível muito mais sofisticados do que nós hoje usamos. E o que significa isso para o Brasil? Concretamente, para um país que não está conseguindo alfabetizar direito, o que significa no sistema escolar, na educação básica, você oferecer competências mais sofisticadas? Bom, vocês poderiam dizer, talvez, olha, então vamos fazer uma coisa, vamos nos primeiro alfabetizar direito, depois olhar para as competências mais sofisticadas. Infelizmente, não só não dá tempo, mas o Brasil não tem direito de pensar pequeno. Nós somos a 13ª economia em termos de PIB. Nós somos, sim, um país muito desigual, mas nós não somos um país pobre, não. Então, nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que nos coloca desafios grandes. Eu trabalhei aliás, foi falado aí, eu trabalhei durante 18 meses na Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, que estudava exatamente essa questão da inteligência artificial. E a gente se perguntava em vários campos de atividades, eu era a única de educação lá em Genebra, participando da pesquisa, o mundo tem feito e tem que fazer para nos preparar para esse cenário. E eu fui pesquisar o que países que têm bons sistemas educacionais vêm fazendo para lidar com isso. E se eu for resumir, basicamente, focar nessas competências mais sofisticadas, agregando as menos sofisticadas dentro. Como assim? Então, focar o processo de ensino em resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade, coisa que os robôs, eu estou usando robôs como tradução de inteligência artificial, ainda não conseguem fazer, especialmente porque os robôs não são capazes de criatividade. Você pode colocar 9 sinfonias de Beethoven dentro do robô, ele vai produzir uma sinfonia à la Beethoven, mas ele não vira Beethoven. Ou seja, nós temos que reforçar no processo educacional aquilo que nos faz essencialmente humanos. Porque nós somos bons em sermos humanos e não bons em sermos robôs. Quem já me ouviu criticando as escolas cívico-militar
militares, é exatamente isso. Não é porque é militar que que está sendo necessariamente criticado, é achar que os problemas de falta de disciplina se resolvem robotizando os alunos, não nos ajuda em nada. E até temos bons exemplos de problemas de disciplina sendo resolvidos no Brasil, por exemplo, em Pernambuco, com as ideias do Antônio Carlos Gomes da Costa de dar ao aluno um pouco mais de protagonismo. Eu já vou falar disso. Outra abordagem que esses países que têm bons sistemas vêm adotando é a de focar pensar a escola como uma instituição capaz de ensinar a pensar. O que é pensar? Tudo menos decorar o ponto de vista do seu professor e devolver numa prova. É aprender a ter pensamento crítico, ler um texto e se perguntar quais são as fontes, escrever e refletir sobre ideias, pensamento crítico e pensamento sistêmico, integrando áreas de conhecimento. Outro ponto importante que os países vêm fazendo é algo que nós já tínhamos que ter melhorado no Brasil e não fazemos ainda, que é o que eles chamam de revolução da escrita. Como é que a gente processa o pensamento? A gente processa o pensamento se comunicando com as pessoas por meio oral e por meio escrito. E, muitas vezes, os professores mais dinâmicos têm uma aula mais dialogada, mas eles esquecem que há alunos que têm traços pessoais, são um pouco mais tímidos, têm menos, não se sentem seguros de falar, fazê-los escrever em todas as disciplinas. O International Baccalaureate, o IB, como se chama, tem ganhado grande relevância, porque eles fazem os alunos escreverem redações ou ensaios em todas as disciplinas, inclusive em química, inclusive em matemática, não só em história ou geografia e português, como hoje se faz. Só que eu gostaria de lembrar que nas escolas públicas brasileiras se escreve muito pouco, inclusive no ensino fundamental. Começa a se trabalhar de uma forma mais forte com redação, no ensino médio para preparar para o Enem, para a redação do Enem. Não, a gente tem que ter produção textual em todas as disciplinas. Outro ponto importante que vem sendo trabalhado por esses países é o ensino híbrido no conceito de sala de aula invertida. O que é isso? Hoje, o professor é percebido, e muitas vezes ele próprio se percebe, como um mero fornecedor de aulas expositivas. Nesses tempos que a gente está vivendo, isso não faz sentido nenhum mais. Por quê? Porque você tem nos chat GPTs, no YouTube, nos chat GPTs da vida, porque tem outros nomes para isso, para o chat, tem outras empresas que fizeram produtos parecidos. No YouTube, professores e até atores dando aulas expositivas de uma forma bastante interessante. Isso não quer dizer que eles são melhores que os professores para dar aula expositiva. Mas que tal o professor ou gravar um vídeo seu, e é isso que eles estão fazendo, ou curar alguns desses vídeos, manda para assistir em casa, ou manda fazer uma pequena pesquisa em casa que substituirá a aula expositiva, e na sala de aula trabalha-se a aplicação desses conceitos, saber pensar a partir desses conceitos, resolver colaborativamente problemas com criatividade a partir desses conceitos. Eu tive uma conversa uma vez com o André Schleicher, que é o coordenador do PISA, e ele me disse tinham sido acabados de divulgar os resultados do PISA de 2015, que foi focado em ciências, mais focado em ciências. E ele me disse que o aluno brasileiro sabe a tabela periódica de cor, mas não sabe o que fazer com ela. Eu achei um ponto interessante, pode ser um certo exagero ou força de expressão, mas
é algo para a gente pensar. Então, o professor se torna, nesse contexto, muito mais um assegurador de aprendizagem do que um mero fornecedor de aulas. Outra coisa que eles vêm trabalhando é a formação para valores e atitudes. E aqui eu volto de novo ao Antônio Carlos Gomes da Costa. Porque, por incrível que pareça, a Europa se inspirou no Antônio Carlos Gomes da Costa para trabalhar com o conceito de protagonismo jovem, ou como eles traduziram para lá, student agency em inglês, o aluno como um agente. O aluno como um agente, percebendo o aluno como portador de sonhos de futuro, ensiná-lo a transformar esses sonhos de futuro em projetos de vida, que isso se incorporou à nossa Base Nacional Comum Curricular, e mostrar a ele que quem constrói o seu futuro, tanto o futuro que ele quer para si, quanto o futuro do planeta pelas suas convicções, em protagonismo jovem ou protagonismo do aluno. Educar para o protagonismo, ou como diz o ODS 4, naquela meta que eu mostrei, que é a 4.7, educar para uma cidadania global planetária. Bom, o que isso traz de implicações para como a gente usa a inteligência artificial na educação? Ora, a inteligência artificial, ela pode ser um grande aliado de um bom professor. Por quê? Porque hoje vem sendo desenvolvidas, em primeiro lugar, plataformas adaptativas que ajudam um professor a personalizar um pouco mais o processo de ensino. Então, você tem uma certa avaliação diagnóstica, que pode ser feita em vários momentos, inclusive com soluções gamificadas, que identificam as lacunas daquele aluno em tempos de recomposição de aprendizagem no pós-pandemia, isso vai ser muito importante, e remetem o aluno para a aula digital já pré-curada pelo professor, que vai ajudar a complementar esses buracos que ele tem. Isso já vem sendo usado bastante na Europa e em várias escolas particulares. Nós precisamos trazer isso. Isso vai substituir o professor? Evidentemente que não. Como eu disse, o professor vai ganhar um grande relevo, porque só ele pode assegurar a aprendizagem. Só ele pode curar esse material todo, de preferência de forma colaborativa com os seus colegas na escola. Outra questão que a gente tem a ver sobre os usos da inteligência artificial é a questão de se a gente deveria, o que nós precisamos fazer para evitar que o aluno cole, né? O hobby, né, na sua aula. Tem uma questão de ética e no uso de instrumentos e evitar plágios. Eu não vou discutir o plágio em ambiente acadêmico no ensino superior, mas na educação básica, eu tenho muita preocupação quando a principal preocupação educacional, muito medo quando a principal preocupação educacional é não colar. Não. A gente, da mesma maneira que não proíbe o aluno de usar a Wikipedia, não proíbe o aluno de usar a internet para fazer pesquisas, nós temos que ensinar o aluno a fazer pesquisas na internet, inclusive no chat GPT. Pode ser uma oportunidade de ouro. Inclusive, eu conversei com um professor que faz o seguinte: pergunte para o chat GPT tal coisa. Bom, agora, elabore o seu pensamento a respeito do que o ChatGPT falou e mostre o que você pensa, o que você aprendeu com essa resposta do ChatGPT e o que você sente que não está contemplado na sua pergunta. Faça uma nova pergunta agora, com aquilo que você sentiu falta. Veja se faz sentido. Então, você ensina o aluno da educação básica a usar isso como uma ferramenta e não como algo que possa te fazer colar.
com certeza, inúmeros outros professores, até porque a inteligência artificial gera imagens também, dá para fazer coisas muito interessantes e que numa palestra como essa não dá tempo de explorar. Mas eu gostaria de terminar falando da minha utopia, daquilo que eu sonho para o futuro. Porque eu acredito que a educação tem que olhar muito mais, ou combater muito mais negacionismo científico em educação. A gente critica o negacionismo científico em saúde, mas esquece que na educação nós temos também muito negacionismo científico. Não olhamos para as evidências científicas, o que funciona ou não funciona para a educação. Mas isso não pode nos tirar a possibilidade do sonho ou da utopia. Então, eu vou falar da escola com a qual eu sonho. Então, eu sonho com uma escola em que os ditames do ODS 4 possam se realizar, em que se possa, de fato, em que todos possam, de fato, aprender. Eu sonho com uma escola, pegando um pouco a utopia do Edgar Morin, esse fantástico filósofo que, aos 101 anos, publicou em 2023 o seu último livro, em que dizia, escreveu um livro em 2003, há 20 anos, dizendo que na França os saberes estavam fragmentados. Ele lutou por uma transformação do ensino médio francês que tinha, nas suas 7 horas de aula, 8 matérias obrigatórias. Ele achava que isso era a fragmentação absoluta dos saberes e que os saberes deveriam se integrar muito mais. Ele não falava em extinguir as disciplinas, é integrar as disciplinas num olhar interdisciplinar. Eu sonho com uma escola que ensine, de fato, a pensar, a, uma, a pensar, a formar pensadores autônomos. Eu sonho com uma escola que ensine o aluno a se reinventar, porque ele vai ter que, nas ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho que a inteligência artificial vem trazendo, ele vai ter que se reinventar profissionalmente algumas vezes na sua trajetória laboral. Eu sonho com uma escola que, de fato, permita que o aluno aprenda a colaborar. E só um ser autônomo é de verdade capaz de colaborar. Quando nós somos formados para a dependência, nós achamos que o mundo deve tudo a nós e não que nós podemos trazer a nossa marca. E, finalmente, eu sonho com uma escola que faça exatamente isso, formar para a autonomia. O velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e do nosso querido Paulo Freire. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia, por essa magnífica e otimista aula sobre a educação nos tempos dos algoritmos e da inteligência artificial, né? Eu creio que isso deve ter sido um jato de esperança para o futuro, né? Quando a gente vê que as narrativas que são colocadas publicamente são majoritariamente negativas, né? Eu acho que você abordou bem esse ponto, né? Eu gostaria de talvez explorar isso um pouquinho mais antes de ler as perguntas da audiência, né? Lembrando à audiência que eles podem enviar perguntas para iearesponde@usp.br, né? Uma pergunta que eu havia pensado antes dessa nossa conferência, né, é que qual o papel do governo em trazer essa questão do avanço tecnológico representado pelas chamadas inteligência artificial generativas, cujo melhor exemplo é o ChatGPT, mas há outras ferramentas, né? Como que o governo poderia trabalhar na criação de uma visão positiva, provavelmente através de políticas públicas, né? Nós temos percebido um silêncio completo do governo, uma ausência de uma visão de políticas públicas nesse setor do avanço digital sobre diversas áreas da educação. É o nosso tema aqui hoje. Então, eu gostaria de ouvir
essa sua visão tão experiente e global sobre essa questão. Bom, então, aliás, antes de responder tua pergunta, eu peço desculpas a quem nos assiste pelo fato de que o meu PowerPoint deu algum problema aqui, mas eu acho que deu para abordar o tema bem, eu mando depois, Perfeito. então, como eu falei. Ah, eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque ela, de fato, essa questão da inteligência artificial generativa demanda políticas públicas. E, em primeiro lugar, regulação. As pessoas poderiam dizer, não, mas isso vai inibir criatividade, ou, no extremo oposto, não, nós temos que eliminar a inteligência artificial. Não, é um pouco olhar para a questão do trânsito, né? No trânsito, nós precisamos de regras, né? De como é que a gente faz para que haja menos acidentes, menos problemas. E sim, precisamos de regulação. Já vem sendo discutido um pouco no Congresso. Eu não tenho, olhando para a qualidade atual do Congresso, eu confesso que eu tenho certos medos de como é que vai avançar essa regulação, mas que precisa de uma regulação, precisa. Vai ser muito importante também lidar com algumas coisas que a inteligência artificial vem trazendo. Eu vou dar um exemplo no campo da medicina. Você tem, na relação paciente-médico, a necessidade de privacidade e de sigilo. Com esses chat GPT, se eu importo dados de pacientes, eu tenho grandes chances de quebrar sigilo em relação a pessoas. Eu estou dando acesso a dados de pacientes. Mesmo que eu não nomine, mesmo, há riscos associados a isso, da importância de, ao mesmo tempo, ética e regulação. Eu vou agora entrar no nosso campo, que é o da educação, né? Eu poderia falar de prédios, poderia falar de uma série de outras coisas, podia falar do caso que tanta gente cita do automóvel autônomo, do carro autônomo, como é que eu inserto algumas questões éticas, se eu tenho que escolher entre matar uma pessoa ou matar outra, ou desviar, ou sei lá, como é que a gente faz? Porque eu não sou muito proficiente nessa questão para poder entrar, mas certamente há questões éticas associadas. Há questões de medo de perda de posto de trabalho, sim, e da velocidade com que a inteligência artificial vai substituir postos de trabalho e ter soluções alternativas para aqueles que estão perdendo seus postos de trabalho, inclusive um compromisso, isso a gente discutiu na OIT, de criar agências públicas de aconselhamento de pessoas que vão perdendo seus postos de trabalho, de como que eles podem se requalificar. Porque educação, para mim, não é só o que nós chamamos de educação básica, ensino superior, na educação formal. Ela também lida com o mundo do trabalho. Mas em educação, a gente tem que, de fato, incluir algo que foi aprovado em janeiro desse ano, a Lei de Educação Digital, né, que foi discutida muito no Congresso, até foi de iniciativa da deputada Ângela Amin, mas também outros deputados entraram nessa discussão, como o deputado Israel, lá do Distrito Federal, do PSB, outros que discutiram como garantir coisas como conectividade das escolas, como garantir que todas as crianças tenham acesso à educação digital e midiática e coisas assim. No entanto, nós não antecipamos que tivéssemos que incluir alguma coisa sobre inteligência artificial, a não ser um artigo lá da lei que fala em olhar para o cenário do futuro do emprego e fazer análises frequentes de em que jovens têm que ser
ah, capacitados ou treinados, ou merecer desenvolvimento industrial. Eu acho que há campo adicional para políticas públicas. Uma é de preparar as escolas para essa nova realidade. Isso passa, certamente, por capacitação de professores. Ah, Se fala muito de capacitação de professores para o meio digital, mas é mais complicado do que simplesmente usar computador no processo de ensino. Muito provavelmente, os laboratórios de informática vão desaparecer, eles não serão mais necessários. Você, na sala de leitura, terá livros físicos e livros em outros formatos e equipamentos para uso dos alunos. Nós vamos ter que conectar as casas, não só as, para que o processo de inclusão digital possa acontecer e para que esse conceito de sala de aula invertida que eu me referi tenha chances de sucesso. Eu vou ter que fortalecer o desenvolvimento, como chamar, a formação inicial e continuada do aluno, do professor, desculpa, eu estava falando, pensando nos alunos das licenciaturas, para que eles, de fato, também sejam pensadores autônomos, porque alguém que não é um pensador independente não é capaz de ensinar outro ser humano a pensar sozinho. Se eu só me acostumei a escrever no quadro negro, eu falo negro de propósito, eu sei que a maior parte das escolas agora tem quadros brancos, causas da Revolução Francesa, eu escrevo copiando, traduzindo de um livro as causas, ou mando os alunos lerem na aula do livro didático, ou uso o plano do livro didático, o livro didático como um plano de aula, eu não estou ensinando ninguém a pensar historicamente, né? Então, eu tenho que formar o professor muito mais para desenvolver essas competências mais sofisticadas, inclusive as competências socioemocionais. Porque ninguém vai preparar o aluno para ter mais empatia se o professor não desenvolver essa competência dele dentro dele mesmo. Se o professor grita, escreve no quadro, empatia, competência socioemocional, que dois pontos. Lucas, de novo você é burro, você não sei. Eu estou ensinando o oposto da empatia, né? Então, tudo isso para ilustrar que nós vamos ter que fazer um investimento grande em políticas, tanto em políticas docentes quanto em políticas associadas à ética e à regulação. Obrigado, professora. Eu vou ler aqui uma pergunta de um pós-doc aqui da USP, né, do IEA, onde ele colocou, Bruno Stefano. Ele colocou os seguintes pontos. Professora Cláudia, passamos por 6 anos de constante e progressivo sucateamento do ensino e pesquisa no Brasil, e isso é fato consumado. Desde o ensino mais básico até o médio e superior, foram inúmeras as medidas que desqualificaram no nosso aprendizado, e tudo ainda foi mais agravado com a pandemia. O que me preocupa não é exatamente o abismo que possuímos na nossa educação formal, pois para isso não há fórmulas mágicas, é preciso ensino de qualidade e investimento. O que me preocupa são as soluções, que não são soluções, mas sim golpes de retórica tecno-solucionistas, que têm sido tão frequentes nas últimas questões dos nossos poderes. Por exemplo, a entrega progressiva das universidades para as empresas de tecnologia e Big Data e o chamado novo ensino médio. Um projeto que estou especificamente tratando no momento, e infelizmente parece não ter ido muito à frente, é o Grafogame, aplicativo de alfabetização que, segundo o ex-presidente, supera Paulo Freire e garante a alfabetização lúdica em massa, substituindo a educação nas escolas. Claramente isso não era verdade. Como lidar com esses discursos? Aí a pergunta do Bruno. Como lidar com esses discursos que se pretendem modernizadores e lúdicos na educação, mas, na verdade, estão reforçando a nossa posição de subserviência?
Bom, é uma questão muito ampla. Bom, eu também falei de forma muito ampla, mas ainda bem que veio uma pergunta no final. Sim, nós tivemos 6 anos, nós tivemos um período de sucateamento do ensino superior, sem sombra de dúvida, e isso precisa ser endereçado, assim como na educação básica. O Fernando Abruzzi usa um termo que me agrada: perderam a chave do MEC durante um tempo, em guerras ideológicas, e quem lê o livro do Benjamin Teitelbaum, sobre essa ultradireita, e fala do Brasil, tem capítulos específicos sobre o Brasil, a gente, lá está muito claro que houve uma intencionalidade no esvaziamento do orçamento, tanto do ensino superior quanto da educação básica. Quem não leu, o livro chama A Guerra pela Eternidade. Muito bom, acabou de ser traduzido para o português e inglês, The War on Eternity, for Eternity. Mas, Bruno, ah, eu queria que você tomasse só um cuidado com o seu comentário sobre o novo ensino médio, porque eu acho que nós estamos misturando as coisas. Ah, Nenhum país de mesmo nível de desenvolvimento do Brasil ou mais tem 4 horas de aula e 13 matérias, como a gente fazia. Não existe um ensino que ensine a pensar historicamente, matematicamente, sociologicamente ou cientificamente, se você tem 4 horas de aula e 13 matérias exprimidas. Você aprende um verniz de cada coisa. Por isso que o Edgar Morin ficou tão escandalizado que para 7 horas tinha 8 matérias. O que eles fazem? Eles trazem áreas de aprofundamento que o aluno escolhe. Então, o aluno não é infantilizado, ele é percebido como alguém capaz de escolhas mesmo no Fundamental 2. Então, no Fundamental 2, eles oferecem todas as disciplinas, eles têm de 7 a 9 horas de aula e uma educação muito mais interativa. Quando chega no ensino médio, o aluno, em alguns casos é no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, na maioria dos casos é no último ano do ensino fundamental, o aluno escolhe para o ensino médio que áreas de aprofundamento ele prefere. Só que nós tivemos dois problemas com o outro. Então, acerta o novo ensino médio, não no detalhe, mas na ideia de o aluno escolher uma área de aprofundamento, porque senão você não lida com tudo. Quer dizer, você não tem. Aí sim precariza muito. Não era à toa que o IDEB médio do ensino médio não saía do 3,5 nas escolas públicas, numa escala de 0 a 10, enquanto todas as outras etapas melhoravam. Só em 2019 que veio a primeira melhora no ensino médio. Então, era importante introduzir alguma forma de flexibilização, né, convergente com que todos os países. Isso era uma jabuticaba brasileira, às 4 horas. Nós temos que caminhar para o ensino em tempo integral e nós temos que caminhar para alguma forma de flexibilização. Então, essa é a primeiro comentário. É esse novo ensino médio? Eu também tenho algumas críticas importantes a ele, mas é importante olhando para a qualidade do Congresso que a gente tem, pensar no que vai significar revogar e deixar para um Congresso, vou usar os termos marcadamente bolsonarista e fisiológico, deixar nas mãos deles desenhar um novo ensino médio. Nós vamos eternizar 4 horas de aula e 13 disciplinas. Então, tem que pensar em formas inovadoras de construir, consertar os defeitos que o novo ensino médio tem. Com relação ao grafogame, o grafogame é um jogo que foi criado na Finlândia. Para quê? Para tudo menos para substituir o professor. Um dos vários games que eles fazem associados à alfabetização. A alfabetização é feita pelo professor, e se tem uma etapa em que o professor é mais indispensável ainda, duas etapas, é na educação infantil
no primeiro ano, e nas séries iniciais, no processo de alfabetização. Então, ele era... Qual é o problema do grafogame, a meu ver? Não é ele em si, é o que o Bolsonaro e o MEC fez com ele, transformá-lo em algo que ele não é, que é, em vez de Paulo Freire, que é a coisa mais doida, o Paulo Freire, ele é um dos maiores pensadores da educação em escala mundial. Eu fui em vários países e encontrei estátuas de Paulo Freire, imagens, e países que têm bons sistemas educacionais. Eu fui fazer uma palestra em Singapura e um aluno, na primeira pergunta dele, falou: que honra ouvir alguém que vem do país de Paulo Freire, né? Então, vamos combinar que não é o grafogame que substitui. Agora, em si, o grafogame é um jogo, trabalha a consciência fonológica e fonêmica, que é importante no processo de alfabetização, junto com outras coisas. Obrigado, Cláudia. Eu tenho aqui mais duas perguntas e a gente encerra nisso, porque tem outras, mas eu passo posteriormente por Antes de e-mail você para... passar, na minha apresentação, eu tinha o meu Twitter, eu escrevo todo dia sobre educação, e se alguém que que tiver ótimo. uma dúvida que não foi respondida, ou que pode mandar pelo Twitter, que como é mais curtinho, dá para rapidamente eu responder. Meu Twitter é @CláudiaCostin. Que bom. Eu acho que eu vou falar, também pedir aqui o pessoal da técnica para colocar o seu Twitter na tela. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu vou fazer duas delas rapidamente. Uma pergunta da Renata Mari. Excelente apresentação, professora. Qual a situação no ensino superior, usando como estrutura de análise os comentários feitos sobre a educação básica e fundamental, ou seja, como usar essa sua visão Olha, também para olhar o ensino superior? obrigada pelo gentil elogio, Renata. Sobre ensino superior, tem um texto que vale a pena ler, também foi traduzido para o português, do Joseph Aoun, e é Aoun como em francês, A-O-U-N, que chama Robot Proof Higher Education, ou Ensino Superior à Prova de Robôs, em que ele discute, é mais uma reflexão de um reitor, se não me engano, da Northwestern University, sobre o impacto da inteligência artificial no ensino superior, retomando uma reflexão não sobre como usar, não tinha chat GPT quando ele escreveu, não sobre como usar a inteligência artificial no ensino superior, mas que competências nós temos que desenvolver nos alunos nos anos, no undergraduate, na graduação, né? E aí ele fala basicamente, para além da resolução colaborativa de problemas com criatividade, que ele também menciona, mas ele traz a ideia de agilidade cultural, ou seja, como o mundo vem se tornando cada vez mais integrado e a inteligência artificial tem dificuldade de lidar com diferentes culturas e que são dinâmicas também, você desenvolver nos alunos a capacidade de entender, é quase antropológico essa questão, é você aprender aprender a entender diferentes culturas e navegar em diferentes culturas. Parte da violência associada aos tempos que nós estamos vivendo é justamente esse estranhamento do outro. Eu achar que o outro não tem espaço de fala, o outro não tem direito à voz, que eu adoraria dizer que é uma coisa só de extrema-direita, mas não é não. Infelizmente, isso está bastante disseminado, né? Os cancelamentos nas redes sociais, o não entender o processo de evolução do outro e aí jogá-lo para um extremo antes que ele tenha chegado lá,
com mais rapidez. Então, ele fala muito de agilidade cultural. E fala também da questão do pensamento crítico. Muito do que eu falei para a educação básica, ele traz para o cenário do ensino superior. Vale a pena ler o texto do Joseph Aoun. Cláudia, eu vou fazer a última pergunta, porque eu sei que o seu tempo é corrido, e depois a gente envia as demais para o Cristiano, que trabalha com você. A última é interessante porque é feita por uma professora do ensino básico, né? Ela diz o seguinte: bom dia, estou participando desta aula sobre educação para o futuro. Sou professora da educação básica e tenho algumas angústias. Estamos em um contexto em que as escolas públicas e algumas particulares enfrentam a superlotação das salas de aula e heterogeneidade dos níveis de aprendizagem e, principalmente, proficiência em leitura e escrita. Não consigo acessar todos os meus alunos e muitas vezes vejo que falta a qualidade do ensino com equidade nas minhas turmas com mais de 32 crianças. Como utilizar a inteligência artificial como ferramenta para superar isso e atingir as expectativas de ensino-aprendizagem? Obrigado pelo espaço de reflexão sobre algo tão confuso ainda para todos. Tá certo. Então, se eu entendi bem, a professora não se identificou, né? Eu É, acho que ela não pôs o manifestou a nome. preocupação de É. como resolver essa confusão que se Não, eu apresenta. entendi a pergunta, eu só não, eu queria saber o nome dela, Apresentou o mas nome, não. não, eu tenho aqui sim, desculpa. Camila Tá. Almeida. Tá, tá. Era isso que eu estava. Bom, Camila, é porque eu gosto de falar com gente. Eu estou na frente de uma tela, mas eu gosto de falar com gente, então por isso que eu queria o nome. Camila, as tuas perguntas são super importantes, porque nós estamos falando de uma educação para o futuro num contexto em que nós temos problemas de século XX, né? Para dizer o mínimo, né? Então, superlotação de salas é um problema, sim. Embora eu queria só lembrar que quando falavam do ensino público de antigamente, que era muito bom, eu lembro de no terceiro ano primário eu tinha 35 alunos na sala, na pré-escola, para uma professora só. Não estou querendo com isso minimizar, e eu fui professora, comecei como professora de educação básica. Eu estive em salas que tinham de 35 a 37 alunos, essa foi a minha realidade. Estou dizendo isso não para minimizar a tua queixa, mas é para colocar tuas expectativas num campo um pouco mais realista, porque nós vamos ter que adaptar a forma de ensinar ao número de alunos. Eu visitei em Xangai, acho que umas 50 escolas. Em todas elas, as turmas tinham quase 50 alunos de Fundo 2, as turmas de Fundo 2. Aí você vê o professor tendo que adaptar a sua didática, a sua pedagogia à realidade que ele tem na frente. Nós não podemos fazer milagre. O problema que mais me preocupou é o problema que você mencionou relacionado à heterogeneidade. Porque o que a pandemia fez, porque se todos os alunos tivessem perdido iguais, seria uma tragédia, mas pelo menos facilitava o professor. Nenhum dos alunos de quarto ano está alfabetizado. Então, vamos começar tudo de novo. Vamos alfabetizar essa turma de alunos. Não, nas séries iniciais, você está com muito caso de 8 analfabetos no quarto ano, outros que conseguiram se alfabetizar apesar de tudo, outros que estão mais avançados em matemática, outros que não entenderam conceito nenhum, tudo misturado, especialmente porque nós, quando a gente fala de anos iniciais, nós estamos falando do professor que é generalista, né, ou polivalente. O que nos traz desafios enormes. Aí a tua pergunta, como é que a inteligência artificial pode ser usada como ferramenta? Exatamente a questão das plataformas adaptativas. Nós não temos, eu sei, nós não temos ainda, nós temos que buscar ter, que vão ajudar o professor a identificar exatamente o que o Lucas não está aprendendo.
ele não entendeu, vamos supor que é um aluno de oitavo ano do ensino fundamental. Ele não entendeu porcentagem, ele precisa aprender porcentagem, mas não é que ele não sabe só porcentagem, ele não entendeu nem fração. Como é que um professor, com uma turma de 40 alunos ou de 38 alunos, consegue lidar com isso? Ele não consegue, a não ser que ele trabalhe sem parar. Aí vem no que a inteligência artificial pode ser útil, criando plataformas. A plataforma, a gente pode ter uma coisa intermediária, que é usar o atual laboratório de informática para testar os alunos e identificar cada um qual o problema, e o professor direciona páginas de leitura. Mas as plataformas adaptativas vão poder ajudar muito, muito mesmo nesse processo. Obrigada pela pergunta. Pois é, acho que nós chegamos aqui ao fim, eu depois vou encaminhar as demais perguntas. Eu queria te agradecer por essa aula magnífica, por essa conferência que nos ajuda a trazer a tecnologia digital, as tecnologias de inteligência artificial generativas para o contexto da educação tão importante e tão crucial no país, e onde você é certamente um refletor de ideias novas e importantes para o país, né? Eu agradeço muito a sua disposição, e essa conferência magnífica ficará disponível no YouTube do Instituto de Estudos Avançados da USP. As suas palavras finais aí, e Não, eu é que encerrarmos. agradeço. Eu vou mandar minha apresentação para vocês terem aí, e poderem colocar eventualmente até junto lá no YouTube, se for o caso, Sim, e para cada um dos participantes. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. obrigado. Bom dia.